Boa noite, queridos. É uma alegria estar falando com vocês de novo. Aliás, o Eliel lembrou bem que faz tempo que eu não falo de quarta-feira e é uma alegria poder falar de quarta-feira. Gosto muito quando a gente fala e troca essas ideias, mas também tenho gostado muito de ouvir todos vocês. Aquilo que vocês têm trazido tem sido bênção na vida de muitas pessoas. Mas hoje, quando eu estava preparando essa palavra, na realidade ela vem me incomodando já há algum tempo. E a questão simples é aquilo que eu tenho ouvido de muitas pessoas, não do nosso grupo especificamente, mas de algumas pessoas com quem eu converso, que a gente sabe que agora está vindo um grande, que era até esperado, está vindo um medo do que será o tempo futuro. Quer dizer, muitas empresas realmente fecharam, muitas empresas estão com problemas. Você começa a ver notícias que o arroz disparou o preço, e a gente sabe que isso é básico na alimentação brasileira, e tudo isso traz uma certa ansiedade, uma certa aflição ao coração. E é sobre isso que eu queria falar hoje, um pouquinho disso. E eu queria que a gente lesse junto João 14, versículo 1, um versículo muito conhecido, mas é um versículo bem interessante. Por que é bem interessante? Porque João 14, 15 e 16 é Jesus dando as últimas instruções aos seus discípulos. E a gente sabe que as últimas instruções que um mestre deixa são aquelas em que ele quer ressaltar alguns pontos, ele quer colocar alguns pontos mais focados, e ele quer que as pessoas tenham um conhecimento maior do que ele está deixando. E Jesus, ele abre João 14 dizendo assim: não deixem que seu coração fique aflito. Creiam em Deus e creiam também em mim. Essa é a tradução que eu tenho aqui, vocês provavelmente têm outra, mas percebam a profundidade do que Jesus disse nesses versículos. Queridos, o que Jesus está dizendo para mim e para você é que nós não precisamos passar o resto dos nossos tempos preocupados, se sentindo tenso, o que vai ser amanhã, o que eu vou fazer amanhã, o que eu preciso para o dia de amanhã. Jesus está deixando claro nesses versículos, dizendo o seguinte: ó, não fique aflito, creiam em Deus e creiam também em mim. O grande problema é que muitas vezes alguns de nós, e eu às vezes me incluo nisso, a gente aprende no mundo o que é errado, mas a gente aprende. Existe ainda um grau de aprendizado nosso, que é um aprendizado que muitas vezes, quando nós nos vemos em algumas situações, a gente começa a olhar com os olhos humanos. Pedro fez isso quando ele andou sobre as águas. Ele andou sobre as águas, ele olhou com os olhos humanos para as ondas e ele tirou os olhos de Jesus. E muitas vezes nós ainda estamos assim, no meio de uma situação, no meio de uma necessidade, a gente coloca na nossa cabeça que talvez Jesus esteja demorando, talvez Deus não esteja nos atendendo porque nós temos alguma coisa errada, e nós começamos a ficar aflitos por situações que vêm sobre nós. Mas quando eu leio esse versículo, Jesus está sendo muito claro. Ele está dizendo: não deixe o seu coração aflito. Isso me ensina o seguinte: se em algum momento da minha vida eu aprendi que aflições, ansiedades faziam parte de mim, eu tenho que desaprender isso. Eu tenho que buscar um novo aprendizado daquilo que é o que Jesus está querendo me ensinar. Quando ele diz que nós somos novas criaturas e tudo que ficou para trás foi refeito, nós precisamos entender que nós somos novas criaturas. Então, se nós ainda guardamos alguma coisa de ensino da época que a gente estava no mundo, esse ensino precisa ser desconstruído em nós. Nós precisamos desaprender o que é preocupação. Então, desaprender significa o quê? Desconstruir o que eu conheço e construir um novo pensamento. Só para a gente entender um pouquinho, o que é
preocupação, ou o que é a aflição, como está na versão que eu falo. Eu fui buscar no dicionário, e preocupação é um sentimento de apreensão, um sentimento de inquietação, uma sensação de medo sobre uma situação futura. Mas veja como é que é engraçada a palavra preocupação. A palavra preocupação diz que, se vocês pegarem a construção da palavra, ela é uma pré-ocupação. O que significa isso? Significa que eu estou ocupando a minha mente, eu estou ocupando meus pensamentos, eu estou ocupando o meu tempo em coisas que eu não sei se vai acontecer. Eu estou preocupando a minha mente, que vai me fazer pensar de forma incorreta sobre como eu devo agir, porque a gente sabe que num estado de ansiedade, num estado de medo, nós agimos de forma diferente. Então, essa preocupação que vem sobre a minha mente, ela me faz agir de forma diferente na frente dos desafios. Por quê? Porque eu estou muito ocupado, eu estou com a minha mente dividida com os pensamentos. E muitas vezes isso nos atrapalha demais quando a gente tem que fazer alguma tarefa. Porque muitas vezes eu já entro na tarefa, pô, mas isso acho que não vai dar certo, puxa, hoje eu não estou bem para fazer as coisas, puxa vida, logo hoje que eu acordei assim tão ansioso, tão desesperado, eu vou ter que conversar com aquela pessoa, eu não estou bem para conversar com aquela pessoa. Vocês lembram o que eu falei no domingo, em Provérbios 4, aquilo que a gente pensa, a gente é. Então nós temos que tomar cuidado, porque se eu ficar constantemente dizendo para a minha mente que eu estou assim, que eu estou assado, que eu não consigo enfrentar aquela pessoa, provavelmente, queridos, eu vou ter um problema. Então o que nós temos que fazer é acreditar no que Jesus falou aqui. E Jesus fala uma coisa muito simples. Ele diz, não se aflijam, simplesmente creiam em Deus e creiam em mim. Sabe o que Jesus está dizendo para nós? Ele está dizendo o seguinte, olha, não fica ansioso. E ele diz isso no Sermão do Monte também, não fica ansioso. Sabe por quê? Porque Deus é Deus e nós não somos. Quem resolve os nossos problemas, queridos, é Deus. Não somos nós. Quando nós perdemos a certeza que é Deus que está agindo nas nossas vidas, nós começamos a dar vazão a pensamentos errados de que aquilo foi uma coincidência, aquilo foi alguém que colocou alguma coisa no meu caminho, e a gente sabe que não é assim. O próprio Jesus diz em Filipenses 4:7, que quando nós estamos em face, o Paulo diz isso, né? Em Filipenses 4:7, ele diz que quando nós estamos de frente de alguma coisa, nós devemos fazer o quê? Orar a Deus. E aí ele diz que depois da oração de fé que nós fazemos, a gente começa a experimentar o quê? A paz de Deus que excede todo o entendimento. Então nós precisamos entender que o que traz paz aos nossos corações é falar com Deus. É entender que Ele é soberano. Outras traduções desse versículo que a gente leu, João 14:1, ele vai dizer, não fiquem aflitos, não fiquem ansiosos por coisa alguma. O que Jesus está dizendo para nós é que nós devemos ter todas as coisas nas mãos dele. E se nós cremos verdadeiramente em Deus e cremos verdadeiramente nele, ele vai resolver a situação que nós estamos passando. Ele vai vir com a provisão na hora certa. Não é nem antes, nem depois. É absolutamente na hora certa. Sabe o que a gente deveria fazer todos os dias, queridos? E aqui eu não estou dizendo que tem alguém que não faça, eu estou dizendo que muitas vezes eu me esqueço de fazer também. Nós temos que começar o nosso dia, assim, saímos da cama, levantamos, abrimos os olhos, a gente tem que lembrar, Deus, o Senhor é bom. O Senhor é bom. E eu sei que com o Senhor hoje eu terei um bom dia. Nós deveríamos fazer isso todo dia, não como um mantra,
Já falei isso para vocês, não como uma coisa repetitiva, mas com a certeza que eu estou falando a Deus, que é meu Pai, que Ele verdadeiramente é bom para mim. E que independente de eu ganhar as coisas que eu quero ou que eu acho que eu mereço, eu vou ganhar as coisas que Ele tem para mim. Sabe, queridos, a gente deveria, todos os dias, de manhã, isso é um exemplo, mas a gente deveria sentar-se ao lado da cama, ou se ajoelhar e dizer o seguinte: o Senhor é meu pastor. Jesus, hoje, eu estou esperando que o Senhor me alimente, me guia e atenda às necessidades daquilo que o Senhor tem para mim. E mais, Senhor, eu vou confiar totalmente no Senhor. Sabe, queridos, Jesus diz lá em João 10, versículo 14 e 15, ele diz assim: eu sou o bom pastor. Assim como o Pai me conhece, eu conheço o Pai, e assim também conheço as minhas ovelhas, e elas me conhecem. Será que nós conhecemos o bom pastor? Porque a palavra diz que ele nos conhece. E, queridos, o finalzinho de João 10, versículo 15, diz uma coisa para nós que é impactante. Para mim, pelo menos, é muito impactante. Ele diz assim: estou pronto para morrer por elas. Queridos, deixa eu te fazer uma pergunta para a gente já terminar. Eu gosto de palavras curtas na célula para a gente ter tempo de conversar e ter tempo de trocar essas experiências entre nós. Mas deixa eu perguntar para você uma coisa para a gente encerrar. Se nós temos um Deus, um Jesus, que nos amou tanto a ponto de morrer por nós, e nós temos a certeza que ele fez isso, porque ele passou para a cruz. Ele passou pela cruz. Será que esse Jesus vai deixar com que a gente fique aflito se nós colocarmos tudo nas mãos dele? Será que ele não é capaz de nos conduzir, nos alimentar e nos satisfazer nas nossas necessidades hoje? Ah, mas pastor, amanhã eu tenho que fazer uma coisa muito importante. Queridos, vivo hoje. Amanhã, quando se levantar, se levante e diz: Jesus, o Senhor é o meu pastor. E eu sei que o Senhor vai me alimentar, vai me guiar e vai atender às necessidades que eu tenho, que serão satisfeitas pela tua vontade. Amanhã é amanhã. Nós temos que entender que Jesus está dizendo: ele deu a vida por mim e por vocês. Será que alguém que deu a vida por mim e por vocês está falando alguma coisa que ele não cumpriria aqui em João 14? Será que quando ele diz aos discípulos: não deixem que seu coração fique aflito, creiam em Deus e creiam também em mim? Será que alguém que morreu por nós não vai cumprir o que está aqui? Será que se nós cremos verdadeiramente em Jesus e em Deus, nós não vamos ter as nossas provisões atendidas? É isso que eu queria deixar hoje para nós. Não tema, não deixe a aflição entrar no seu coração. Creia em Deus e creia também em Cristo. E creia que a promessa dele sobre as nossas vidas é muito maior do que nós pensamos ou do que nós imaginamos. Amém?